Olá! Como seria se a gente conseguisse gerenciar as nossas emoções de uma forma mais positiva e inclusive mais rápida? Muitas vezes a gente entende que gerenciar as emoções é não senti-las, mas é o contrário, a gente precisa sim sentir, reconhecer a nossa emoção para aí sim tomar uma atitude, tomar uma ação. A maior parte da nossa tomada de decisão é pela nossa emoção, nós somos muito impactados. Então, para hoje a gente preparou uma aula de que técnica pode me ajudar naquele momento que a emoção me pegou. O que eu faço com isso? É legal a gente entender, não tem emoções positivas e nem emoções negativas. Emoções, todas elas têm um propósito para nos ajudar em algum processo. Então é entender que rapidamente eu consigo sim começar a me perceber quanto pessoa e quais as emoções eu estou sentindo e tomar a melhor decisão para aquilo que eu necessito fazer. Para isso nós temos uma técnica que se chama cor. Lembra dessa palavra, C-O-R. Quando a gente fala nessa técnica, o objetivo dela é para que dê cores mais positivas, mais felizes para aquilo que a gente está vivendo. É entender que com as nossas emoções a gente pode sim ser muito feliz e elas vão sim impactar na qualidade da nossa vida. Então não é a emoção que é ruim, às vezes é o resultado de como eu lidei com aquela situação. Então saber lidar com as nossas emoções vai influenciar muito essa qualidade de vida. Então quando você pensar nessa palavra cor, nessa técnica, o C é de corpo. É entender que o nosso corpo ele transmite a emoção que a gente está sentindo. Que através da nossa fisiologia nós vamos acabar demonstrando, por exemplo, se você está mais triste hoje, o teu corpo, o teu rosto, ele vai estar mais fechado, você vai estar mais caído, vai estar mais deprimido. É entender que se você está mais feliz, o teu corpo vai estar mais aberto. Então, observar a nossa fisiologia, o nosso corpo, vai nos ajudar também a entender um pouquinho qual é a emoção que eu estou sentindo, quais são os incômodos que eu estou sentindo e o que eu posso fazer para melhorar. Entender também que se eu mudar a minha fisiologia, se eu mudar a minha postura, eu posso também impactar positivamente numa emoção. Nós temos uma psicóloga social que é a Amy Cuddy e ela traz muito uma pesquisa que é exatamente isso. Se eu consigo trabalhar a minha postura, né? Ela até fala, imitar uma postura aí de excelência, você consegue gerar emoções mais positivas de autoconfiança. Quando a gente fala em posturas baixas, que é do medo, de restrições, você começa a ficar arcado, cansado. Então, se você se percebe assim, faz ao contrário. Muitas vezes em treinamentos, informações que a gente trabalha, a gente mostra esse conteúdo até para mostrar para os nossos participantes de programas que eles podem gerenciar o seu corpo e o seu cansaço. Quanto mais você gerenciar a sua fisiologia, menos cansado você vai ficar. Então, o primeiro ponto é entender que nós somos muito impactados pelo nosso corpo. Então, trabalhe com a sua postura de excelência. Se você vai ver, por exemplo, numa situação que a pessoa está pedindo para fazer uma entrevista de emprego, qual é a postura que eu tenho que estar? Quanto mais nervoso, mais fechado. Começa a expandir o seu corpo. Se você consegue ficar em posturas que a Amy comenta, que são posturas de poder, por 2 minutos, automaticamente após esses 2 minutos você vai entrar num estado de autoconfiança. Olha só, gente, 2 minutos. Então é 2 minutos sentado em pé, onde você vai estar reto com o seu corpo, né? Postura mais firme. Isso vai fazer com que você tenha, depois desses 2 minutos, uma autoconfiança maior. Então o teu corpo ele vai te dar o sinal da emoção que você está sentindo, mas você também pode trabalhar com o seu corpo qual é a emoção que você precisa ter nesse determinado momento. O nosso corpo, gente, ele fala e tem momentos que ele grita, só que a gente tem que estar dispostos e abertos a ouvi-lo, a prestar atenção nele. Tanto é que tem emoções que não são bem trabalhadas que muitas vezes vão virar somatizações, doenças, mal-estar. Então escute o teu corpo, veja o que ele quer te dizer e trabalhe de uma forma muito estratégica e positiva que você vai ver que vai fazer toda a diferença. Esse é o C da nossa técnica cor. Nós temos o nosso O da nossa técnica cor, que tem a ver com o olhar. É entender que aonde você olha, aonde você bota foco, isso vai se expandir. Se eu estou num momento de vida, que eu estou muito cansada, por exemplo, quanto mais eu olhar o meu cansaço, quanto mais eu olhar todas as coisas que eu tenho que fazer para um olhar para o cansaço, para muita tarefa, isso vai se expandir, meu cansaço só vai
aumentar. Eu tenho que olhar para o positivo. Imagina que eu tenho uma lanterna e eu posso escolher onde eu vou focar. Se você focar no positivo, isso vai se expandir. Se você colocar na sua visão que todas as atividades que você precisa fazer é para o seu bem, é por um bem maior, você vai dar mais valor, você vai ter uma premissa importante de que vai valer a pena. Então a gente precisa sim escutar os sinais do nosso corpo, mas a gente precisa prestar atenção aonde eu estou colocando o meu foco, aonde que eu estou procurando olhar, se é para o positivo ou é para o negativo das situações. Se eu estou me vendo com uma visão mais de vítima ou com mais de protagonista. E entender que às vezes pode até estar mais vítima, mas é você estar, você pode mudar esse papel. É virando a chave do seu olhar, começar a olhar todos os pontos positivos que você necessita. Se você enxerga uma vida mais positiva, você vai ter uma vida mais positiva. Se você enxerga uma vida mais negativa, você vai ter isso como resultado também. Foque naquilo que é importante para você e entenda que tudo que você vai por foco, isso vai aparecer na tua vida. Eu já tive um momento que eu sou mãe e eu me lembro que quando eu fiquei grávida, eu só via grávidas por aí. Falei, meu Deus, como tem grávidas no mundo. Mas era porque o meu olhar estava para esse processo. Então vai acontecer. Então, seja no nosso momento, no dia a dia, seja para qualquer meta que eu queira realizar, escolha conscientemente aonde você vai colocar seu foco. Então, o primeiro processo, observe seu corpo e altere seu corpo se for necessário. Segundo, foque naquilo que é importante e que é necessário para a situação que você necessita. Se eu estou com fome e eu preciso fazer um trabalho, foque no trabalho, não naquilo que não vai te dar resultado. Se eu estou cansado, mas eu preciso ainda fazer mais algumas ações com a minha família, foque no prazer das ações com a sua família e não naquilo que não vai te fazer bem. Direcione. O terceiro é a representatividade. Tem a ver com o que eu dou significado, para que eu dou significado nas coisas, quais são as palavras que eu utilizo, quais são os modelos que eu sigo. Um exemplo, digamos que eu trabalhei o dia todo e eu chego na minha casa e digo, estou morta de cansada, não aguento mais, dei o meu sangue hoje. Olha como são palavras fortes, vão mexer na minha fisiologia, vão mexer no meu foco e é bem possível que eu não vou aguentar fazer mais nada. Nem brincar com a filha, nem conversar com o marido, nem ter vida. Se tiver que ir para aula, então acabou-se tudo. A gente tem que entender que o significado que a gente dá para as coisas é como a gente vai sentir e é como a gente vai representar. Então, prestar atenção nas palavras, a gente já viu isso dentro do nosso programa. As palavras têm poder, gente. Quais palavras que são positivas que você pode utilizar? Se, por exemplo, você tem um problema, vamos chamar de desafio. Se eu tenho alguma dificuldade, é somente um inconveniente, isso vai passar. Se eu estou, digamos, num momento que, vou dar um exemplo, não dormi bem à noite. Quanto mais o meu corpo ficar fechado, mais eu focar no meu cansaço e mais eu ficar repetindo que eu estou cansada, vai ser um resultado que não vai ser muito produtivo. Agora, se eu direcionar a minha postura, se eu começar a falar palavras mais produtivas, hoje eu vou fazer valer a pena, hoje vai ser muito produtivo e eu focar naquele resultado positivo que eu vou tendo ao longo do dia, eu vou ter resultados transformadores. Então, o teu vocabulário, a tua linguagem impacta sim nos teus resultados e na tua motivação. Então, em vez de você ter um bom dia, tenha um dia incrível. Em vez de você ter problemas que sejam inconvenientes, olha como a palavra diminui. Problemas, ela traz uma emoção às vezes negativa muito forte e inconveniente parece que é uma coisa mais simples. Então, tudo tem a ver com como você trabalha o teu corpo, você trabalha o teu foco e as palavras que você utiliza. Então, a dica que eu te dou para que você comece a praticar isso aí na sua vida comece a observar como você está sentado ou se você está em pé nesse momento, como está a sua postura. Aonde está o seu foco? Em que você, além de prestar atenção aqui, em que você está pensando? Quais são as palavras que você vai utilizar? Se você quer ter uma postura mais de excelência, lembre da pesquisa dos 2 minutos. Senta numa postura mais de excelência. Trabalhe falas mais poderosas e trabalhe o teu foco que está na linha do nosso pensamento. Foca naquilo que é necessário. Você pode transformar o seu dia, você pode gerenciar as suas emoções de uma forma muito positiva e melhorar sim a sua qualidade de vida.